Olá, muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que tá a qualidade do áudio aí? Tá boa? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho que vai ficar melhor. E aí, agora vocês me ouvem bem, né? Acredito. Eu andei mexendo nas configurações de som, mas agora foi tudo bem. E aí, como é que passaram aí do nosso último encontro até agora? Hoje eu tô sentindo umas energias estranhas hoje. Mas eu vou falar para vocês por que, de fato. Existe um lance que acontece com as pessoas, e é o meu caso, que é a síndrome da criança relegada, da criança abandonada, vamos chamar assim. Eu tive pai e mãe normal, né, mas a gente vivia numa época em que criança era quase que um atrapalhante geral, né? Então assim, é lógico que meu pai e minha mãe eles foram incríveis e maravilhosos na minha educação, mas a gente sabe que eles tiveram as dificuldades e obviamente, como todo pai e toda mãe não são perfeitos, eles tinham os seus desafios, as suas dificuldades, né? E aí o que acontece? Geralmente quando uma criança precisa fazer coisas interessantes para chamar a atenção do pai e da mãe, ela se acostuma a agir dessa maneira para receber carinho. Então assim, ela se esforça demais para sempre receber carinho. Então para ela se acostuma, meio que se educa dessa maneira de que se ela não for melhor no que ele faz, no que ela faz, ela não vai ser recompensada, né? E muita gente sofre disso. Aquele tipo de pessoa grande doador, que é a pessoa que faz tudo por todo mundo o tempo inteiro, está sempre disponível o tempo inteiro, né? Isso acontece na maioria das vezes porque não recebeu a atenção que esperava dos pais. Não significa que os pais não deram atenção, significa que ela esperava mais e ela não recebeu, né, essa atenção que ela esperava, que provavelmente era o meu caso. É o meu caso. E aí o que acontece? Você se acostuma a fazer muito mais do que devia pelos outros. E na maioria das vezes, quando você vira esse grande provedor, né, o grande provedor de solução, de tudo, na maioria das vezes você vai se lascar porque as pessoas vão abusar dessa sua capacidade, porque de fato você fica a vida inteira fazendo tudo por todo mundo, que você vai ficando bom no que você faz. Isso não é orgulho nem nada, é prática, é treino, é igual o Oscar jogando basquete. Treina cestinha, um dia ele vira o cestinha do Brasil, porque treinou pra caramba. E é isso que acontece com todo mundo. Você fica tão acostumado a resolver o problema dos outros que aí uma hora você fica bom demais. E isso é uma das coisas importantes que eu tenho trabalhado em mim, que é justamente para mudar isso. E eu acho, né, tem acontecido umas coisas na minha vida onde eu tenho a necessidade de me colocar, e às vezes eu tenho que fazer um esforço muito grande para me colocar. E obviamente você tem que tratar as pessoas com respeito, você tem que tratar as pessoas com zelo até às vezes, mas obviamente você com respeito tem que se colocar, né? Porque se você não faz isso, você vai virar um saco de pancada da vida, onde sempre vai aparecer uma pessoa cuja vibração precisa encontrar uma pessoa assim, né? Uma pessoa doadora desse jeito, e você vai encontrar, e as pessoas vão sempre abusar da sua capacidade de resolver problemas. Eles sempre vão querer muito mais do que necessariamente merecem ou mereciam. E você ali, por uma questão de se sentir útil, acaba cedendo. E esses dias tem acontecido umas coisas desse tipo, onde eu tenho que me colocar no meu trabalho e falar, não é assim, não. Eu vou até aqui, daqui pra lá eu não vou mais, tá? E aí as pessoas, essas mesmas pessoas, porque para mim é muito difícil fazer isso, e para as pessoas também que ouvem esse tipo de coisa, acaba achando que a gente é mal educado, entendeu? Então você precisa todo um traquejo para a pessoa não sair falando mal de você,
né? E esse é um lado. O outro lado é, como a gente tem dificuldade também de se colocar, a gente às vezes tem dificuldade de colocar as palavras adequadamente, porque a gente não tem a prática de se colocar, né? Então tudo na vida é treino, tudo na vida é experiência, treino, aprendizado, esse tipo de coisa. E por conta disso eu tenho sentido umas energias estranhas, bem estranhas, o que de um modo geral acaba sendo uma comprovação, né, disso que eu estou falando, porque para mim tá claro, entende? Eu estou sentindo essas energias estranhas porque obviamente eu não conheço essas energias, né? E elas estão chegando, esses vetores energéticos estão chegando. E é engraçado, e eu estou falando tudo isso por quê? Porque aí eu parei aqui uns 5 minutos antes de começar essa gravação e botei ali um incensozinho para queimar, uma musiquinha, não sei o que, biriri bororó, e aí a energia mudou imediatamente. Eu entrei em outro estado. E aí eu estou comentando isso aqui com vocês, dividindo com vocês, me abrindo com vocês, porque das pessoas que me acompanham aqui, quantas não passam por isso, né? Talvez, né? Que é você saber o limite do autorrespeito, né? Que é quando você sabe dosar adequadamente o ponto de virada, vamos dizer, ó, até aqui eu vou, daqui para lá eu não vou mais, se é problema seu, você que resolva, fiz o que podia e não vou fazer além do que posso, porque senão estarei me prejudicando. E isso, comentando, né, é uma questão de amor próprio, né? A gente precisa ter amor próprio, a gente precisa se cuidar em primeiro lugar, depois a gente cuida dos problemas dos outros, seja ele quem for. Primeiro você cuida de você, depois você cuida dos outros, tá? E isso é uma coisa muito difícil para uma pessoa que é um doador, tá? Uma pessoa que se acostuma a doar. Mas é aquela história, né? Dizem que a gente vive 7 anos e depois desses 7 anos, né, até os 7 anos a gente existe. E depois os outros anos todos, eles são necessários para você reviver essa experiência, porque toda a tua vida vai ser moldada nesses primeiros 7 anos de vida. E aí estamos aí, né? Bom, entendido isso como prólogo, vamos lá. Estamos aqui hoje para dar continuidade da nossa playlist O Evangelho no Lar, que é uma proposição espírita, e por conta disso, a gente usa esse livro aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, como um livro referência. A gente tem lido também esse outro livro aqui, ó, que é uma psicografia do Lancelin pelo médium João Nunes Maia, tá? E aqui a gente também usa esse livro aqui também, que é um livro bem interessante, tem umas frases muito interessantes. E juntando isso aqui a gente consegue fazer então uma meditação, uma vibração, para que de um modo ou de outro, né, a gente também produza alguma coisa que não seja apenas guerras, crimes, violências, que a mídia está tão cheia por aí, né? Então a gente precisa produzir conteúdos bacanas, na medida do possível, honestos, verdadeiros, humildes, simples, né? Para que isso também ajude a povoar as mídias, né? Que não sejam apenas com notícias ruins e desagradáveis. Tá certo? Então vamos lá. Como vocês bem sabem, a gente sempre faz aqui uns 8 minutos de respiração. Eu marco aqui então no relógio. Após esses 8 minutos a gente começa efetivamente a nossa evocação dos bons espíritos e efetivamente a prece. Essa respiração a gente sempre divide em 3 etapas. Então a gente inspira até a metade, pausa, inspira o resto, pausa, e aí a gente solta o ar lentamente.
E quando a gente solta o ar, a gente imagina uma fumaça densa, branca, saindo da gente, né? Que seria aí uma exteriorização de energia, né? Jogar essas energias mais densas fora. Tá bom? Então eu vou marcar aqui no relógio. A gente vai respirar. Ao fundo a gente vai ouvindo essa musiquinha. Essa musiquinha, eu preciso parar com isso. Essa música que é Dreamland, né? Cuja descrição vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá bom? Vamos lá então.
Muito bem, gente, muito bem. Hoje as energias estão tão boas. Mas enfim, vamos lá, vamos dar sequência. Muito boa essa música, né? Muito boa. Bom, a gente pode passar então agora a evocação dos nossos bons amigos que nos vão ajudar então nesse nosso momento de prece aqui. Então vamos lá, a gente espalma as mãos, né? E pede humildemente aos nossos bons amigos espíritos que nos ajudem a partir desse momento a coordenar e a concentrar as nossas forças e energias para os propósitos salutares dessa noite, onde a gente possa humildemente elevar o nosso pensamento aos ensinos de Jesus e que a gente possa, na medida do possível, gerar uma vibração anímica favorável ao trabalho dos nossos bons amigos e que nós possamos também sustentar esses trabalhos com as nossas energias, né? Na maneira em que elas forem úteis. Pedimos a proteção e a paz e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus.
Página número 100. Missão do homem inteligente na Terra. Ferdinando, espírito protetor, em Bordeaux, 1862. Não vos orgulheis do que sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das intelectualidades da terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus vos fez nascer num meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, foi porque Ele quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. Essa é uma missão que Ele vos dá ao colocar às vossas mãos o instrumento com a ajuda da qual podereis desenvolver, a vosso modo, as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que se deve fazer dela. A enxada que o jardineiro coloca nas mãos de seu aprendiz não lhe mostra o que deve cavar? E que diríeis se esse aprendiz, ao invés de trabalhar, levantasse a sua enxada para atingir o seu mestre? Diríeis, que horrível, que ele merece ser expulso. Pois bem, assim ocorre com aqueles que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus irmãos. Ele ergue contra o seu mestre a enxada que lhe foi dada para limpar o terreno. Terá assim direito ao salário prometido, ou merece ao contrário ser expulso do jardim? Ele o será, não há dúvida. E carregará consigo existências miseráveis e repletas de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, desde que bem empregada. Se todos os homens talentosos dela se servissem conforme a vontade de Deus, a tarefa dos espíritas seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para eles próprios. O homem abusa da sua inteligência como de todas as suas outras capacidades, e entretanto não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode retirar tudo aquilo que lhe deu. Essa leitura é interessante, para mim ela rende muito. E os pontos que eu levanto aqui são muito particulares, porque assim, a gente sabe que toda transcrição, vamos dizer assim, de mensagem, né, feita por médium, obviamente depende também do universo do médium, né? E às vezes você não sabe se o médium está intuído ou se o médium está com raiva de alguém quando ele escreve um negócio desse daqui. Porque assim, é óbvio que a gente entende, né, e gostaria que as pessoas que têm uma melhor capacidade de inteligência ou enfim, alguma coisa que poderiam oferecer ao outro, né, porque aquilo lhe é fácil, poderia fazer isso pelos outros, né? Sem ônus para si mesmo, mas poderia fazer um pouco pelo outro. Mas ao mesmo tempo, de um modo geral, o que a gente vê? Que o homem que tem mais inteligência nesse mundo capitalista, ele também tem mais dinheiro, na maioria das vezes. E eu não estou dizendo que quem tem dinheiro é mais inteligente do que quem não tem, não é isso que eu quero dizer. É que se você for fazer, eu vou fazer um comparativo absoluto. Você pode ter uma pessoa que não teve acesso à educação nenhuma educação formal, que não, enfim.
e você compara do outro lado uma pessoa que teve uma educação muito boa, numa escola de primeira qualidade e tal, obviamente essa pessoa que teve uma educação melhor vai ter muito mais chance de ganhar dinheiro do que aquela outra. Não significa que uma é mais inteligente que a outra, mas é questão de oportunidades, né? Você dá oportunidade para uma pessoa, obviamente ela vai deslanchar. Se você não dá, fica muito mais difícil, né? E aí o que acontece? Essas pessoas que têm essas oportunidades, né, que teoricamente são mais preparadas, não vou dizer mais inteligentes, mas são mais preparadas, elas obviamente têm um universo mais dilatado, porque elas acabam se educando mais, acabam, né, tendo... A gente está falando de inteligência, mas a gente está falando de condições mesmo, né, de distribuir algo de seu. Porque essa pessoa tem muito mais em termos monetários. Por exemplo, a gente falar em termos monetários é isso. Em termos de educação também. Uma pessoa que recebeu uma educação numa escola muito boa, ela poderia de algum jeito transferir parte dessa educação que ela recebeu para outra pessoa que não tem tanto. Mas, via de regra, não é isso que acontece, né? Então, às vezes uma pessoa tem muita coisa e ele, obviamente, não dá nada de seu para o outro, né? E aqui, obviamente, você vê o médium, parece para mim, né? Na minha opinião, é a palavra do médium, né? Que ele fala assim que o indivíduo que não usa isso em prol dos outros vai caminhar amargamente existências terríveis no umbral, biriri, bororó, coisas do tipo. Que eu não concordo, porque assim, existem obviamente pessoas que não colaboram intencionalmente. Tem aquelas que são neutras, assim, elas não estão preocupadas, mas também não estão fazendo maldade contra ninguém, simplesmente estão vivendo a vida delas. E tem, obviamente, do outro lado, né, naquele outro extremo, um bando de gente lascada que está precisando de tudo, está precisando de educação, está precisando de dinheiro, está precisando de trabalho, está precisando de tudo. Então, você não pode querer ameaçar as pessoas pelo simples fato delas seguirem as suas vidas e cuidarem das suas vidas. Então, nesse sentido, isso aí é uma ameaça vã para mim, na minha opinião, porque Deus jamais faria um negócio desse. Entendeu? Agora, né, que aqui essa leitura praticamente faz uma ameaça às pessoas. Quer dizer que se você não ajudar o teu próximo, você vai se lascar, né? Você vai caminhar. Como é que ele coloca aqui? Aqui, ó. Terá sim direito ao salário prometido ou mereceis ao contrário ser expulso do jardim? Ele o será, não há dúvida, e o carregará consigo existências miseráveis e repletas de humilhações. Chega a ser até engraçado, né? Então, obviamente, você vê que não... Pelo menos na minha opinião, essa é uma leitura vã, assim, né? Uma leitura que, obviamente, devia fazer mais sentido ali naquele espiritismo emergente, mas eu acho que hoje em dia não faz tanto sentido. Eu acho que são questões muito mais complexas, né, do que simplesmente um texto de 20, 40 linhas possa querer abarcar, né, o universo de tantas pessoas e tantas realidades diferentes nessa única leitura, né. Mas né, sendo este um texto base, a gente obviamente, né, gostaria muito que as pessoas não precisassem, por exemplo, jogar bombas no outro país para ficar com aquilo que o país tem, né? Por exemplo, eu quero petróleo, eu quero, sei lá, o minério, eu quero a terra rara, eu quero sei lá o que, né? Quer dizer, para eu conseguir o que eu quero, eu tenho que arrebentar com o outro, né? Aí isso sim seria um gesto de maldade, e obviamente esse gesto de maldade não é que vai haver uma punição, mas se esse ser, essa consciência ainda não despertou
né? Não despertou a percepção ainda de gratidão, de que a vida é efêmera, de que isso aqui é apenas uma passagem, é um momento e tal, e que obviamente a gente não tem poder nenhum sobre nada, porque a vida é um sopro, e a pessoa ainda não despertou para isso, fatalmente ela tem que frequentar outras aulas para que ela possa, obviamente, passar a perceber isso, né? E aí, obviamente, ela vai ter que fazer né, vamos dizer assim, ter essas aulas, né? Quer dizer, ela vai ter que fazer um curso extra, né? Ela vai ter que fazer um curso extra para poder entronizar essas informações e, obviamente, começar a compreender um pouco mais do universo de um modo geral, assim, né? Porque obviamente, né, tudo é harmonia e eu acho que é assim, tudo que não é harmônico, tudo que não está em harmonia com a natureza precisa ser corrigido, né? Porque o geral, a unanimidade, ela é a natureza, né? Ou seja, tudo que está na natureza é porque está em simbiose com o todo, com Deus, com os processos químicos, eletroquímicos, quânticos e por aí vai, físicos, metafísicos. Então tudo que está em harmonia nesse universo é o todo, e o que está fora disso, né, o que pelo menos atenta contra isso, está errado. Então, por exemplo, se eu pego pego um cachorrinho aí, maltrato um cachorro, ou quero botar um fogo numa floresta, ou quero qualquer coisa que atente contra, naturalmente precisa passar por um processo de correção, né? Para que continue enriquecendo e contribuindo com a natureza e não depondo contra, né? Pelo menos é assim que eu penso, né? E julgar em si, eu acho que a própria consciência, quando desperta, acaba se julgando e acaba se reiterando, ou seja, sabendo exatamente o que precisa fazer para corrigir esse desvio, né? O que cabe a nós fazer é rezar, é isso, tá certo? E aproveitando isso, vamos rezar, e não tem como falar de outra coisa, mas vamos rezar pela apaziguação desses conflitos. Vamos lá? Queridos amigos, bons espíritos, ajude-nos a vibrar positivamente, que nós possamos buscar dentro de nós uma referência positiva e vibrante, para que possamos levar com essas vibrações um pouco de alento a uma pessoa que seja, em qualquer lugar desse planeta, em que essa consciência necessite de entendimento, de paz, de carinho, de cura, de apoio, de abraço. Pedimos assim humildemente que vós, os bons espíritos, encaminhem essas vibrações adequadamente para os seus propósitos. Que vós, os bons espíritos, também recebam as infindas bênçãos e maravilhosidades da criação, numa prece de agradecimento a vós pelo trabalho incansável e obstinado. Bons amigos, que na medida do possível algo de bom possa florescer nos corações necessitados, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus.
Dando sequência à nossa leitura desse livrinho aqui, né, que é o do João Nunes Maia, nós estamos aí na página 55, Nunca Fales. Nunca fales sem primeiro observar o que vai sair da tua boca. A tua responsabilidade é muito grande pelo que falas aos outros. A força mental que se transforma em ideias é carregada de magnetismo emprestado pelos teus sentimentos. A tua mente é um campo de fusões eletromagnéticas de onde partem todos os pensamentos que se consubstanciam em mensagens para os que te ouvem, levando a tua marca. Portanto, deves responder pela carga dos que recebem tuas palavras. Se a tua mente for educada, o retorno será a paz. Se não vigiares o que dizes e a indisciplina encontrar ambiente condizente com a desordem, a própria natureza devolverá o que deres aos teus companheiros, acentuando de volta as formas afins às tuas ideias. Nunca fales mal de ninguém, mesmo que te encontres atingido pela maledicência alheia. Nunca penses ao contrário das leis do amor, mesmo que o ambiente em que vives seja propício às conversações negativas. O papel do homem de bem é vigiar a si mesmo no que pensa, fala e faz, pois o maior beneficiado é quem se educa e quem disciplina a si mesmo. Tudo o que fizeres de bom, saído da nobreza da tua alma, estarás fazendo exclusivamente para ti. Tu serás o maior premiado. Quem cumpre o dever nada mais está fazendo do que o próprio dever. Nunca penses e nunca fales que és o portador de luzes para a humanidade. Cada um cuida da sua própria conduta. Se falares sobre o que fazes de bom, começas a corromper o bem que te intentas a realizar. E quando anunciamos alguma coisa do grau de caridade a que atingimos, a vaidade não deixa de aumentar as proporções que não foram atingidas. Distorcendo a verdade, caímos na depressão, urdida pela mentira e a consciência que nos cobra o que deixamos de fazer e o que anunciamos aos outros sem ter feito. Colocamos uma lente no bem que tentamos fazer e fazemos questão de mostrar a quem passa, tentando colocar viseiras nos olhos dos nossos companheiros, no que se refere aos nossos atos indignos. Tudo isso são ilusões. Estamos enganando a nós mesmos, porque ninguém engana as leis e nem quem as fez. O orgulho e a vaidade estragam muitas vidas. O orgulhoso e o vaidoso não desconfiam que os outros estão observando e analisando o que falam a mais do que realmente são. Se és verdadeiramente um benfeitor da coletividade, pelos exemplos e pelas ações, não te apresses em divulgar isso, porque o próprio ar se encarrega de transmitir os teus valores, os próprios objetivos, e ao teu derredor denunciam e refletem as luzes que se desprendem do teu coração. A autovalorização é falta de discernimento e escassez de educação. Tu és o que é e nada mais. Se intentas anunciar o que fazes, o que foi feito apresenta falsificações nas suas mais íntimas estruturas. Quem fala muito sobre o que fez tem o intuito de esconder os erros que sempre estão às vistas dos observadores. O santo sempre nega os seus feitos, mesmo os benefícios que atingiram a humanidade, e quando não tem outro jeito, respondem que é um dever seu fazer o bem, e se isso é caridade, está fazendo o bem por si mesmo. Isso não ocorre com o ignorante, que sempre quer mostrar o que não é. Fala menos de ti mesmo, e quando não suportares ficar calado,
Fala das tuas próprias deficiências, mesmo que não tenhas coragem de falar de todas. Dize que a tua coragem, dize o que a tua coragem permitir e o teu coração suportar, mas nunca fales sem pensar o que vais dizer. Isso aqui é uma lição, isso aqui daria pra gente passar umas semanas refletindo sobre, né? Porque não é fácil, não é fácil. E é engraçado, né? Porque essa leitura praticamente foi pra mim, né? Porque por causa das coisas, né, que eu, por exemplo, que estão conectadas com o que eu estava falando no começo do vídeo, que obviamente a gente tem que saber se colocar com respeito para o outro, né? Mas você não pode deixar que o outro abuse de você, né? Então, e aí corroborado por uma leitura como essa daqui, você vê que como é complicado, né? Como você não tem que tomar muito cuidado, né? Tem que estar num estado de espírito qual, né? Para também você se colocar, você não pode ir pela emoção, não pode ir com um gatilho emocional disparado, né? Você tem que, olha, não é assim, é assado, é assim, é assado, não tô com raiva nem nada, biriri bororó, mas é assim e é assim, e daqui não vai passar, entendeu? E que é muito difícil de fazer, né? Com hombridade, com decência, né? Porque a gente precisa saber o que a gente é, obviamente, né? E a gente não é modelo de nada, não, senão a gente não estava encarnado, não é verdade? Então vamos aproveitar essa oportunidade para a gente fazer uma prece por nós mesmos. Vamos lá? Queridos amigos, que vós, os bons espíritos, possam regar os nossos corações com a mais bela fluidez do amor, da paciência, da caridade, porque afinal de contas estamos aqui tentando vencer essa dimensão, essa densidade toda, né, esse peso que é o corpo físico. E obviamente ele reflete a nossa consciência. Queridos amigos, ajuda-nos a compreender compreendendo. Ajuda-nos a ensinar ensinando. Ajuda-nos a ter paciência esperando. Que nós possamos lapidar as arestas da nossa consciência, buscando o equilíbrio perfeito, assim como o modelo de Jesus inspirou. Que vós, os bons espíritos, possam encontrar em nossos corações aquilo que precisa ser tocado, modificado, ajudado, e ajudar os nossos cérebros e as nossas consciências a compreender os limites das dimensões das outras consciências. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus.
Seiva da Vida, página 20. Aqui tem uma das frases mais bonitas que eu já vi nos últimos anos, todos os livros que eu já li. Eu não sei em que língua está escrito, porque aqui não tá, mas é assim. A frase é: Loka samasta sukhino bhavantu. Bhavantu, sei lá, acho que é assim que lê, não sei. Não sei que língua é, não tem nenhuma descrição, mas significa o seguinte: que todos os seres em todos os mundos sejam felizes. Né? Esse deveria ser um desejo nato de todos nós, né? E aí vem: amar a ponto de desejar que todos sejam felizes. Essa é a essência do ser humano, o amor. O amor é a seiva da vida, é a fragrância principal do ser. O amor habita o núcleo mais profundo da sua interioridade. Que todos os seres em todos os mundos sejam felizes. Muito legal, né? Se a gente conseguisse colocar um pouco disso para dentro de nós, né? Se os seres humanos, de um modo geral, fossem educados para isso, né? Havendo mais respeito entre as pessoas, entre as nações, desde pequeno, né? Sendo educados. Lembra que eu falei para vocês do treino no começo do vídeo? Então, tudo que a gente é treinado, ainda que você não fique maravilhoso naquilo, mas se você for treinado para fazer coisas boas, você vai se tornar uma pessoa melhor, né? E essa a gente devia ter um pouco dessa, vamos chamar assim, obsessão, né? Por sermos melhores. Mas isso vai acontecer, né? Mais cedo ou mais tarde a gente vai lapidando a nossa consciência e cada vez mais a gente vai conseguindo se acertar. Afinal de contas, evoluir é além, né? E esse tempo de colheita vai chegar um dia. Tá certo? O resto é meditação, autoconhecimento e paz. Tá certo? Agradeço a presença de vocês aqui nessa prece de hoje, que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar. Até lá.